Boa noite, me chamo Felipe Bruno Moraes Bezerra. Estamos apresentando um trabalho sobre recursos hídricos de água no bairro União. E meu grupo é composto pelo Herbert, Daniel, Jacques e Felipe. E eles vão falar um pouco sobre os recursos lá no bairro União e eu vou estar passando a fala para o meu colega. Ambientais, não só questões de abastecimento de água como os outros, mas que não serão abordados aqui. Mas, apesar disso, está investindo, né, algumas soluções inovadoras, como eu já falei, né, anteriormente. O engajamento da população, o uso de tecnologias inteligentes são passos importantes para garantir a sustentabilidade e a qualidade de vida no futuro de Paraupebas, né? Então, esses são alguns pontos que eu abordei aqui, né, que são um complemento do que meus colegas já falaram, né? Olá, meu nome é Daniel e eu irei estar complementando, né, o que já fui pelos meus colegas anteriormente, né, nos vídeos anteriores. Eu irei estar abordando aqui alguns tópicos e o primeiro é os impactos ambientais em Paraupebas, né. Paraupebas enfrenta diversos desafios ambientais, né, importantes, que impactam, né, diretamente na vida da população. Uma desses problemas, desafios, é a contaminação da água do rio Paraupebas, que, como já foi falado, é uma das fontes, né, que a gente vai usar para fazer o abastecimento do bairro União, né? E como nós sabemos, é um rio bastante poluído, né? Resíduo, até mesmo metais pesados, né? Tem lá naquele rio. E isso agrava, né? Mas é um problema, tipo, tanto de ecossistema como saúde pública, né? Além disso, tem uma questão também de desmatamento, porque a expansão urbana, né, reduz mais a área de vegetação, que prejudica a infiltração d'água no solo, que aumenta o risco de erosão. Outro problema, não só no bairro União, mas também como todo o Parapé, é o saneamento, que é muito baixo. Um exemplo, 30% do solo da cidade tem saneamento, coleta e tratamento de esgoto, que é um problema, porque uma cidade do tamanho de Paraupebas não pode ter só essa porcentagem tão baixa de saneamento. Uma cidade tão grande para população tão grande. Isso é um problema muito grave, que gera surto de doenças e além de agravar a contaminação dos corpos hídricos, né? Todos nós sabemos a falta de um saneamento na cidade acaba sendo muito prejudicial às pessoas que habitam nela. E para a gente fazer esse abastecimento de água no rio, lá no rio não, desculpa, no bairro União, era de grande importância, né? Um saneamento eficiente, né? Que esse número aumente, né? Eu irei abordar aqui agora alguns outros tópicos, né? São dados históricos e projeções futuras que nos últimos anos Paraupeba vem tendo um crescimento populacional muito acelerado, o que aumenta logo, né, a pressão sobre os recursos hídricos. E como todos sabemos, né, mais pessoas, a demanda de água aumenta, né, o que causa alguns problemas de abastecimento de água, né, como já foi dito, né, anteriormente. A nossa cidade enfrenta alguns problemas, né, que acaba agravando no abastecimento de águas em alguns bairros, como é no próprio bairro do União. Além disso, né, como já foi que o clima aqui, por ser um clima tropical, tem algumas mudanças climáticas, né, alterações no regime de chuva, diminui a disponibilidade de água, né, e isso aí algumas estratégias eficazes para o uso de conservação de recursos hídricos, né, como também pode acontecer de ter questão de secas, entre outros. Eu irei abordar aqui também algum outro tópico, que é tecnologia e inovação para a gestão hídrica. Como já foi dito, apesar de Paraupeba ter alguns problemas, tanto no abastecimento de água para os bairros, questão de saneamento, questão de poluição do rio Paraupeba, que é uma das fontes para abastecimento, Paraupeba se destacaram também no uso de tecnologia inovadora, que otimiza o uso da água, né? A cidade, apesar de alguns problemas assim, tem investido em sistema inteligente que monitora, controla e regula o consumo da água, além de tecnologia, né, para melhorar a eficácia hídrica no setor da agrícola, né, como microirrigação, para garantir, né, maior produtividade com menor desperdício de recursos hídricos. Além da modelagem hidrológica ter sido utilizada para simular e entender melhor o comportamento das bacias hidrográficas locais, além de geotecnologia, né, como o geoprocessamento, que permite um mapeamento preciso das bacias,
e contribuir para uma gestão mais eficiente de água, né? As inovações, né, são essenciais para enfrentar os desafios de uma cidade em rápido crescimento e com problemas de abastecimento de água, né? Que, como já foi dito antes, tem alguns problemas na cidade que precisam ser rapidamente corrigidos e nada melhor do que usar algumas tecnologias, ferramentas, essas coisas assim, para acelerar esse processo, né? E para tentar evitar o máximo possível e minimizar esse problema, né? Outro tópico aqui, né, que por último, mas não menos importante, que é, na verdade, um dos mais cruciais aqui, né, que é a participação comunitária na gestão de recursos hídricos, né? A participação comunitária é um ponto fundamental, né? Porque a população tem se mobilizado, né? Para cobrar melhoria na infraestrutura, especialmente na parte do saneamento, que, como eu já disse aqui para vocês, ela é muito escassa aqui em Paraupebas, né? Como eu já disse, uma cidade do porte de Paraupebas, do tamanho de Paraupebas, não pode ter 30% só de saneamento da população. É um número muito abaixo do que esperado, né? Tinha que ser, ela é muito elevada. De preferência 100%, né? Mas como não tem, mas poderia ser 70%, 80% já estaria de bom tamanho. E também o abastecimento de água, né? Como eu já falei aqui também, muitas das vezes algumas situações climáticas faz com que o abastecimento de água seja cortado, né? E aí a população fica escassa, né? Fica com esse problema, entendeu? De abastecimento de água e tal, e isso são coisas que não podem estar ocorrendo, né? E o governo morador é crucial, né? Para pressionar o poder público e tomar medidas eficazes, né? Além disso, a SAEP, né, que é a nossa fornecedora, tem recebido queixas sobre a qualidade da água e interrupção de serviço. Como eu já falei, muitas das vezes quando essa água falta e ela retorna, muitas vezes ela retorna tipo, poluída, com cor, com gosto, com cheiro, o que é prejudicial à saúde, né? Que pode acarretar muitas das vezes em doenças, né? Tanto doenças digestivas ou como outras doenças, né? Que podem prejudicar a saúde da população de Paraupeba. E apesar desses problemas, né? Também faremos coisas como seria bom, né? Divulgações como palestras e tanto lugares públicos, praças, colégios, deu para a população poder se conscientizar, né? Saber que pode denunciar, cobrar melhoria e tal, e etc. E resumidamente, Paraupeba, ela enfrenta problemas. Bem, boa noite pessoal, me chamo Jacques. Hoje eu vou falar um pouco sobre o abastecimento de água na rede do bairro União. Bem, o abastecimento de água no bairro União é um problema que vem sendo enfrentado atualmente, porque está sendo feito muito processo clandestino, como por exemplo desvio de água. Isso está afetando diretamente a sociedade, né? Pois esses processos clandestinos estão sendo feitos principalmente por lava-jatos que não fazem o reuso de água. Isso afeta diretamente a sociedade, né? Eu vou falar também um pouco sobre os recursos hídricos do bairro União. Bem, os recursos hídricos no bairro União, nós podemos citar dois recursos hídricos, que são as águas subterrâneas, que são os poços artesianos, né? Como o professor disse, para ser cavado precisa da autorização do governo. E também o reuso da água, que é feito no projeto Carajás, que é feito o reuso da água da chuva. Aí vocês me perguntam, por que não pode fazer esse reuso do rio Paraupebas no bairro União? Porque, como o professor disse, no bairro, esse rio Paraupebas, a água não é própria para o consumo, porque tem muitos elementos químicos que prejudicam o ser humano. E o que então nós devemos fazer para utilizar dessa água? Devemos fazer todo aquele processo de filtração, e ela ainda não estaria própria para ser utilizada. Ela ia ser utilizada como, por exemplo, para dar descarga no vaso, para molhar plantas. Então, o mais indicado ia ser feito isso, que era ser o reuso da água e a capacitação da chuva. Oi, Felipe. Eu vou falar um pouco sobre a qualidade da água. Relatórios recentes apontam uma grave contaminação por metais pesados no rio Paraupebas, o que pode afetar o abastecimento de água.
foram detectadas concentrações alarmantes de cobre, cromo, ferro, manganês e níquel, todas acima do limite permitido. O cobre, por exemplo, está 4.000 vezes acima do permitido, e o cromo 7 vezes. Além disso, os parâmetros físico-químicos também preocupam. O pH da água atingiu 9,48 acima do ideal, enquanto os níveis do oxigênio desenvolvido estão baixos, ameaçando a vida aquática. A alta condutividade elétrica indica grandes quantidades de íons desenvolvidos, superindo contaminação industrial e urbana. Diante desse cenário, a qualidade da água está comprometida, colocando em risco a saúde da população do bairro União. Embora o município siga a resolução CONAMA 357/2005 e o SAEP realize monitoramento, ainda há desafios como ligações clandestinas e poluição contínua do manancial. Por isso, o bairro está incluindo o plano municipal de contingência devido ao risco de enchentes e problemas no abastecimento. É fundamental que medidas sejam tomadas para garantir água potável e segura para todos.